Olá, amigos, e sejam bem-vindos ao meu canal Eletrônica para Makers. Hoje eu vou mostrar para vocês essa curiosidade que surgiu aí no mundo da informática e, e é uma coisa que eu encontrei no aplicativo do AliExpress e queria estar comentando a respeito. Faz uma semana que eu descobri isso aqui, eu não sei há quanto tempo isso aqui está disponível no mercado. Isso aqui se trata de um HD interno industrial. É um HD, ele não é de disco, né? O princípio de funcionamento dele é que nem o SSD. Só que ele tem uma interface IDE 40 pinos. E esse modelo aqui que eu estou mostrando em particular, ele tem um rabicho para conectar energia. E aqui você pode ver nesse cantinho aqui, ele tem também um, um botãozinho aqui nessa pontinha aqui, que é onde você seleciona se você quer ele como master ou como slave. Tem esse modelo aqui. Nem todos os modelos são iguais. Aqui é o conector da energia. Tem um outro modelo aqui. Onde é que tá? Esse modelo aqui, ele não tem esse conector de energia. Ele funciona já direto do jeito que tá. Tá aqui, ó. Ele tem um botãozinho, né? Master e Slave. Pelo que eu pesquisei, isso daqui ele funciona desse jeito já. Ele não precisa desse rabicho do cabo de energia. E, e esse HD industrial ele vem disponível em várias capacidades. Até agora eu descobri 7 capacidades. Nesse anúncio tem 6. As capacidades vão de 128 megabytes até 4 gigas, né? Então aqui tem 256 megabytes, 512 megabytes, 1 giga, 2 gigas e 4 gigas. E eu também encontrei nesse outro anúncio, né, uma outra capacidade que é de 32 megabytes. Olha só, um HD de 32 megabytes é realmente muito pouco. Aqui está a etiqueta, né? Industrial. Bom, como que funciona isso aqui? Isso aqui, basicamente, você pega uma placa-mãe antiga, né, dos anos 2000, do final da década de 90, e coloca ali diretamente na placa-mãe. E só, basicamente só isso, né? Qual que é a aplicação disso daqui? Isso aqui foi um pouco misterioso para mim, mas no início, mas a aplicação disso daqui é o seguinte. Eu vou contar para vocês uma história. Teve uma empresa que eu trabalhei que tinha um equipamento de calibração e esse equipamento funcionava com um computador. Um computador Pentium 100 que estava instalado o Windows 95 e era um equipamento caro, inclusive. Eles compraram, a empresa pagou 150 mil reais naquele equipamento. E o que que acontece, né? O computador, eventualmente, né, acaba perdendo, tendo que trocar peças, né? Você pode acaba queimando o HD, ele tem vida útil, né? Aqueles HDs, né, de disco, aqueles que com carcaças de alumínio, né? Eles têm uma vida útil. E eventualmente, se ele para de funcionar, você precisa trocar o HD, né? E você não vai encontrar um HD de 1 GB disponível no mercado, né? Então, eu não sei há quanto tempo isso aqui existe no mercado. Isso aqui, na minha opinião, é uma espécie de novidade, mas eu acredito que isso daqui é útil para esse tipo de caso, em que a indústria possui computadores, né, com uma certa limitação de hardware e precisa substituir a peça e acaba substituindo por esse tipo de peça, né? Nesse computador que eu mencionei, ele inclusive fazia uma atualização pelo disquete. Olha só. E, o... e não deve ser raro esse tipo de coisa, sabe?
Estamos falando aí de computadores que cumprem uma função bem específica. Não são computadores para navegar na internet, ver vídeo no YouTube, usar o Excel, não é nada disso. É só para ligar e executar uma tarefa bem específica, né? No caso desse computador que eu mencionei, é um computador que é para fazer calibração de instrumentos de medição. Agora eu não me recordo que tipo de instrumento que era, mas eu não mexia naquele computador. Mas aqui, você tem aqui, acho que é por isso que você tem capacidades tão pequenas, né, de armazenamento, né? Por exemplo, um computador com 128 megabytes, nós estamos falando de um computador do início dos anos 90, né? Ah, eu mostrei algumas semanas atrás aí um computador que eu tinha, um IBM PS1. Esse IBM PS1 tinha 16 megabytes de memória RAM, se não me engano, porque eu estou consultando minha memória. Mas o HD, disso eu tenho certeza, ele tinha 128 megabytes de capacidade. Aquele computador ele tinha o Windows 3.11 instalado, inclusive tinha bastante espaço para utilizar. Então, esse disco industrial serviria para isso, né? Um computador antigo que funciona na área da indústria, né? Ah, aqui, por exemplo, 1 GB, estamos falando de um computador que, pelo menos meio gigabyte, né? 512 megabytes seria um computador aí com Windows 95 instalado, e 4 gigabytes estamos falando aí de um computador com Windows XP instalado, né? Eu acho que isso também justifica o preço também, né? R$ 320, mas é até caro para um computador, para um HD de 4 gigabytes, né? Muito pouco. Mas acho que, levando em consideração que isso aqui é feito para a indústria, né? E esse outro modelo aqui que tem 32 megabytes, só caberia o sistema MS-DOS nele. E agora, fazendo minha pesquisa, né, as minhas consultas, eu não cheguei a comprar isso aqui, eu não tenho um modelo disso aqui para experimentar e demonstrar como funciona, né? Mas pelo que eu estudei a respeito, não requer nenhum tipo de instalação, nenhum tipo de instalação de drive, não é nada, é só colocar na placa-mãe, faz a instalação do sistema operacional e liga a máquina, né? Ele funciona, é plug and play, né? Agora, isso aqui me ocorreu agora uma outra vantagem, né, que não encontrei nada escrito na internet, que é para fins de retrocomputação. Digamos ali que você quer montar uma máquina com configurações é, antigas, né? Você está montando ali uma máquina antiga, um Pentium 100, por exemplo, um 486, né? E você quer mais ou menos manter as configurações, né, de como que era um 486 ali nos idos de 1994, 93, 94, 95, você não vai colocar um HD de 8 GB ali, embora ele funcione. Mas assim, se você quer mais ou menos deixar o hardware compatível, você poderia comprar um HD industrial e instalar isso daqui na sua máquina, né? Seria uma alternativa, né, viável, né? Se bem que eu acho que o desempenho de- desse HD é melhor do que o original, né? Só não vai fazer o barulho ali do HD, né? Aquele motorzinho que gira, mas mas aqueles HDs, né, que tinham a carcaça de alumínio, né? Isso daí é uma coisa que está cada vez mais rara de encontrar. Eu que sempre presto atenção nessa coisa de informática, né, e de retrocomputação, ah, cada vez mais raro você encontrar um HD com capacidade assim limitada, né, de um HD antigo, né? Isso aí está cada vez mais raro, e quando encontra são preços absurdos de R$ 300, R$ 400, sabe? Assim, coisa que você não vai gastar nisso, sabe? Inclusive nesse anúncio aqui, se você prestar atenção, olha aqui, ó, sistemas operacionais. Aqui tá DOS, Linux, Windows XP.
né? Eu não sei por que não colocaram o Windows 95 aqui, mas deve servir, né? Se serve para o XP e para o DOS, deve servir para o Windows 95, o Windows 98, né? E acho que isso aqui só colocaram alguns exemplos, né? Mas aí, enfim, é uma alternativa viável aí para fins de retrocomputação. Bom, meus amigos, isso é tudo por esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like e escreve aí nos comentários o que você achou desse item. Muito obrigado pela atenção e até mais.